Boa tarde, galera. Tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de artes comigo, professor Eduardo. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. E vamos iniciar nossa aula, como sempre, com aquela mensagem. A mensagem de hoje foi tirada da Bíblia, de Marcos, capítulo 11, versículo 24, e ele vai falar o seguinte: Por isso vos digo que tudo que pedires orando, credes que o recebereis e tê-lo-eis. Então, nestes momentos difíceis, nesse momento que estamos passando por diversas dificuldades, eu gostaria de pedir a vocês que nesse momento vocês pegassem, parassem um pouco, rezassem, orassem, pedissem de todo o coração para que a gente possa receber diversas graças, ao mesmo tempo também agradecer por tudo de bom que está acontecendo em nossas vidas, por estarmos com saúde, por estarmos bem, por estarmos vivos. Eu acho que a dádiva maior que podemos ter nesse momento é a vida. Então, tanto pedir para que esse momento passe, mas ao mesmo tempo agradecer por todas as coisas boas que vêm acontecendo em nossas vidas. Que logo, logo tudo isso passe e que sejamos felizes. Amém. Então, vou começar a aula de hoje falando sobre um tema que é bastante pertinente, que é África, entre arte e brasilidades. Ele está localizado no tema 17, tema 18 do livro de vocês, que está localizado na página 142. Então, quem puder, já pega o material didático para que a gente possa acompanhar junto um pouquinho falando sobre esse tema. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a base histórica, mas na próxima aula a gente foca mais nessa parte artística, nas produções artísticas voltadas na África, beleza? Fica para casa a atividade da página 148, onde vem explicando um pouquinho sobre a ficha 37. Então, gente, vamos lá. A primeira coisa que a gente deve saber é que a África é um continente, e ele é o terceiro continente mais extenso. A gente possui diversos países, e a África ela possui uma variedade artística muito forte, porque eles são diferentes. Tem várias localidades diferentes, vários países diferentes, e cada um traz um tipo de linguagem diferente. Então isso já mostra o quanto ele é rico artisticamente. Ele possui cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados e é o segundo continente mais populoso da Terra, com cerca de 1 bilhão de pessoas, representando cerca de um sétimo da população mundial. Daí a gente tira. E são 54 países independentes. Então são muitos países que a gente tem que envolve aí o continente africano. E aí a gente tem uma origem dessas artes que vêm da África. A gente possui aqui um texto onde vai falar, ele também está localizado no livro de vocês, onde ele vai falar um pouquinho sobre as origens da arte africana, que está situado muito antes da história registrada. Uma das coisas que a gente tem que entender é que muita coisa se perdeu com o decorrer do tempo. E um pouco dessa história africana, um pouco dessa história da África acaba se perdendo, pois muitas coisas que temos hoje são registros que buscam trazer um lado dos portugueses, dos colonizadores. Então muitas coisas do colonizado, do oprimido, acabou se perdendo no decorrer do tempo. Com isso, consecutivamente, se perdeu muitos tipos de expressões artísticas. Mas a gente possui algumas dessas expressões que ainda permanecem vivas. Por exemplo, a arte africana de rocha do Saara, de Nissé, conserva-se em talhos de 6.000 anos. Então daí a gente tira o quanto é conservada ainda um pouquinho dessa arte, mesmo com todas essas dificuldades que a gente passa. Junto com a África subsaariana, as artes culturais das tribos ocidentais, artefatos do Egito Antigo, artesanatos indígenas do Sul, também contribuíram grandemente para a arte africana. Muitas vezes representando uma mudança da natureza. Quase todas as expressões artísticas africanas a gente tem que ressaltar a importância da utilização da natureza, dos recursos naturais. A arte foi muitas vezes interpretada com interpretações abstratas de animais, vídeos de vegetal ou desenhos naturais e fórmulas. Métodos mais complexos de produção de arte foram desenvolvidos na África subsaariana, por volta do século V. Alguns dos mais notáveis avanços incluem trabalhos de bronze e a terracota de trabalhos de metal de ínfe, ou fundição de
bronze, e muitas vezes ornamentados com marfim, pedras preciosas, e tornou-se atualmente prestigiado em grande parte da África Ocidental, às vezes sendo limitado ao trabalho de artesãos e identificando com uma família real ou a da realeza, como aconteceu com os bronzes de Benin. E aqui a gente tem uma máscara do século XVI de Nigéria. E aí eu convido vocês para pegar o livro de vocês na página onde ele vem falando um pouquinho sobre isso, na página 143, onde ele vem falando um pouquinho sobre essa exploração desses escravos, desses primeiros negros que foram presos, que foram tragos para o Brasil, e aí vai falar um pouquinho sobre essa questão do genocídio que acontece. Esse genocídio não somente das pessoas que foram morrendo, mas também um genocídio artístico, onde todas as expressões artísticas elas acabaram sendo escondidas, acabaram sendo perdidas com o decorrer do tempo. E como não se tem as pessoas para poder deixar esse registro, não se tem uma pessoa para conversar sobre esses registros, muita coisa foi acabando, muitas coisas foram morrendo. Além disso, a cultura deles que foi, de certo modo, modificada. Ela foi empregada um outro tipo de cultura, ela foi massacrada essa cultura que permanecia viva, né, entre eles. Enfim, isso que eu trouxe para vocês, esse trecho, ele está no quarto parágrafo da página 143, onde diz o seguinte: em 1441, os primeiros negros foram apresados pelos portugueses. Nos 5 anos seguintes, cerca de 500 escravos chegaram anualmente a Portugal. No fim desse século, o tráfico era bastante significativo, aumentando ainda mais com a descoberta e colonização europeia do continente americano. O tráfico negreiro foi uma das principais atividades comerciais entre os europeus e os países africanos. Por 3 séculos e meio, chegaram à América cerca de 10 milhões de cativos. Não se consideravam os que se morriam no meio das lutas, que eram os caçadores de gente, e os navios negreiros. No Brasil, estima-se no embarque de 4 milhões de escravos. Enquanto isso durou, o tráfico negreiro em 1850. Historiadores qualificam essa estratégia como um verdadeiro genocídio. O que é um genocídio? É um extermínio da cultura, ou parcial, ou da comunidade, ou de um grupo étnico, racial, enfim. Porém, a partir do século XIX, os europeus ampliaram seus interesses em relação ao continente africano para entender as necessidades colonialistas. E como essa cultura africana, com todas essas dificuldades, conseguiu sobreviver? Com a esperteza e com a inteligência que eles tinham. Podemos resumir assim. A cultura africana ela conseguiu sobreviver porque ela conseguiu camuflar algumas coisas dele. Eles conseguiram esconder alguns tipos de expressões artísticas. E aí eles colocavam isso dentro dos rituais da própria igreja. A igreja, ela acabou sendo, como ele é imposto para eles a cultura, a igreja, de certo modo, ela camuflou algumas coisas. Por quê? Porque eles conseguiam esconder dentro da cultura portuguesa algumas expressões artísticas deles, alguns cultos deles, algumas religiosidades, para que pudesse manter vivo. Então eles pegaram e utilizaram esses elementos da igreja e colocaram outros nomes, né? O problema de se colocar para compreender tantos elementos culturais africanos foi se resistir a um regime servil. Para que os elementos pudessem sobreviver, eles precisavam ter a priori valores mais profundos. Sabe-se, por exemplo, que durante a escravidão foram muitas as cerimônias de coroação do rei de Congo. Mas essa singularidade concedia aos cativos e libertos bantos de Congo que isso era possível dentro de um espaço de confraternizações religiosas às quais pertenciam. E aí a gente vê o quanto eles tinham para fazer os seus rituais, eles tinham que se adaptar à igreja, eles teriam que estar dentro de alguma forma da igreja, da religiosidade dos colonizadores. No contexto brasileiro, os escravos trazidos à força, as condições conhecidas, não podiam trazer sua bagagem, certamente o que fizeram, que são os objetos, necessários para atividades e manifestações culturais, como símbolos de deuses, espíritos ancestrais.
Alguns traziam escondido pequenos objetos de culto, como se fossem amuletos protetores ou pequenos utensílios. No entanto, encontra-se no Brasil condições ecológicas semelhantes aos ecossistemas de sua origem que os ofereciam. Entre outras coisas, mesmo as essências vegetais que teriam facilitado a continuidade de uma religião cuja a relação do ser humano e a sociedade e a natureza era primordial. Então, como objeto principal, eles precisavam ter elementos da natureza, eles trabalhavam muito com naturalismo. E a partir daí, eles conseguiram criar seus objetos utilizando elementos que também estavam presentes aqui no Brasil. Então, isso faz com que mantivesse ainda um pouco viva essa relação do que eles faziam de manifestação artística para manter vivo, podemos dizer isso. Fica para vocês uma produção da ficha da página 37, onde ele vai vir pedindo para vocês elaborarem um pequeno objeto que se assemelha a um desenhozinho que também se encontra na página 148. Próxima aula, damos continuidade, observando um pouco mais dessas expressões e vendo como essas expressões ainda refletem hoje no nosso dia a dia. Beijo para vocês e tchau, tchau.